Como a psicologia analítica interpretaria A Dama do Lotação, The Lady on the Bus, de 1978? A cidade pulsa em ruídos abafados, motores, passos apressados e olhares que não se fixam. Solange atravessa esses espaços como alguém que carrega algo não dito no corpo. Desde muito cedo, sua presença é marcada por uma mistura de delicadeza e tensão, como se cada gesto contivesse uma memória silenciosa. O casamento com Carlos acontece dentro de uma normalidade aparente, cercado por expectativas, rotinas e papéis já definidos antes mesmo de serem escolhidos. O quarto nupcial, porém, não traz acolhimento. O que se instala ali é um corte abrupto, um deslocamento interno que jamais será verbalizado. A partir desse instante, algo nela se retrai e, ao mesmo tempo, se fragmenta. Os dias seguem, mas não se reorganizam. Solange continua a circular pela cidade, agora atravessada por uma inquietação que encontra vazão em deslocamentos repetidos. O ônibus coletivo torna-se um espaço recorrente, quase inevitável. Entre corpos estranhos, movimentos bruscos e trajetos sem identidade, ela se aproxima de figuras masculinas sem passado nem promessa. Os encontros surgem e se dissolvem rapidamente, espalhando-se por lugares que rompem convenções. Espaços públicos, territórios interditos, vínculos familiares atravessados por silêncio. Carlos permanece presente, mas distante, incapaz de tocar o ponto exato onde tudo se rompeu. Ao final, não há catarse nem reconciliação, apenas a continuidade de um movimento que parece ter se tornado destino. O ônibus avança lentamente, sacudindo os corpos que se equilibram entre barras metálicas e olhares dispersos. Solange permanece de pé, o rosto sereno, o corpo atento ao movimento coletivo. Um homem se aproxima. Há poucos gestos, quase nenhum diálogo. O espaço é apertado, o ar pesado, o contato inevitável. O deslocamento segue seu curso, enquanto algo silencioso se estabelece entre dois desconhecidos que logo se separam. Na mesma imagem, algo mais denso começa a se mover. Ela atravessa o espaço como se obedecesse a uma força subterrânea. O olhar não pede, convoca. Há uma tensão invisível no ar, como se aquele encontro fosse apenas a superfície de algo que já vinha sendo preparado muito antes, em camadas profundas e ainda ocultas. A obra se apresenta como metáfora de uma cisão interna profunda, em que o ego de Solange perde sua capacidade de mediação. Nesse ponto, ocorre a ativação do arquétipo da sombra, entendido como o conjunto de conteúdos rejeitados ou não integrados pela consciência. A consequência imediata dessa ativação é a ruptura do equilíbrio psíquico. O desejo se dissocia do afeto e a ação passa a ocorrer sem elaboração simbólica. Solange encarna também a ativação do arquétipo do Eros ferido, enquanto Carlos manifesta o arquétipo do ânimos negativo, marcado por rigidez, unilateralidade e incapacidade de escuta. O efeito dessa configuração é a impossibilidade de relação genuína. O vínculo se quebra e a psique busca descarga fora do espaço conjugal, sem integração. Os cenários urbanos, os interiores pouco iluminados, a repetição de trajetos e a ausência de cores quentes refletem a dominância da sombra. A trilha sonora contida e os figurinos discretos reforçam a sensação de anonimato e de suspensão da identidade, sinalizando conteúdos inconscientes em circulação sem contenção simbólica. Essas imagens dialogam com mitos antigos ligados a figuras femininas atravessadas por forças noturnas, como Perséfone ou Lilith, arquétipos associados à descida involuntária ao mundo subterrâneo da psique. A consequência inicial dessa ativação é a perda do eixo consciente e o início de um movimento que escapa ao controle do ego. Mal sabia ela que esse primeiro deslocamento já havia rompido a fronteira do retorno. Pouco imaginava que algo havia sido despertado e não mais se aquietaria. Os encontros se multiplicam. O ônibus retorna, agora como passagem obrigatória. Os espaços se ampliam. Corredores vazios, ambientes interditos, lugares carregados de memória e transgressão. Solange se desloca entre eles sem pressa,
como se obedecesse a um mapa interno que não pode ser redesenhado. As mesmas imagens reaparecem com variações sutis. O gesto se repete, mas nunca se estabiliza. Há um cansaço que não se traduz em recuo. Pelo contrário, a repetição intensifica a sensação de que forças opostas disputam o mesmo território interno. Os espaços funcionam como topografias da psique. O ônibus ativa o arquétipo do liminar, ligado a transições e estados intermediários, cuja consequência é a suspensão da identidade fixa. Lugares interditos evocam o arquétipo da morte simbólica, não como fim, mas como contato com conteúdos rejeitados, aprofundando a dissociação. Solange permanece sob a pressão do arquétipo da sombra, agora dominante, enquanto o ânimos negativo reaparece projetado nos homens anônimos. A consequência é a compulsão à repetição. O conflito não se resolve, apenas se reencena. Carlos, por sua vez, permanece fixado em uma persona social rígida, incapaz de transformação. Essas tensões dialogam com a condição contemporânea marcada pela fragmentação dos vínculos e pela dificuldade de simbolização do trauma. A ativação arquetípica atua como compensação diante de um ego que não encontra linguagem para elaborar a ruptura inicial. O imaginário ritualístico retorna sob formas urbanas e modernas. O gesto repetido assume função quase cerimonial, indicando que o inconsciente coletivo continua a operar, ainda que deslocado de seus antigos mitos. A consequência é a intensificação do conflito interno, sem promessa de síntese. O clima se adensa. Os encontros já não trazem novidade. Há um peso silencioso nos movimentos de Solange, como se cada passo carregasse o acúmulo de tudo o que não foi integrado. A presença de Carlos permanece como eco distante, sem acesso ao núcleo do que foi perdido. As imagens iniciais retornam transformadas. O ônibus, o olhar, o gesto, tudo reaparece, mas agora esvaziado de expectativa. O movimento continua, mas algo se cristalizou de forma irreversível. No processo de individuação de Solange, observa-se a ativação persistente da sombra sem integração consciente, enquanto o self, arquétipo da totalidade psíquica, permanece inacessível. A consequência é a estagnação. Há movimento, mas não transformação. A dinâmica final entre Solange e Carlos revela a permanência do ânimos negativo e a falha na mediação simbólica entre opostos. O ego não consegue reorganizar sua relação com o inconsciente, e o vínculo permanece quebrado. O desfecho reflete um inconsciente coletivo marcado por distopias afetivas, onde os arquétipos emergem sem contenção cultural suficiente para serem elaborados. O resultado é a normalização da cisão e da repetição. Personagens, cenários e forças arquetípicas se articulam sem alcançar síntese. O conflito permanece ativo, revelando padrões universais da psique em estado bruto, ainda não simbolizado. Resta um silêncio carregado de significado. A sombra foi tocada, mas não integrada. O self foi pressentido, mas não alcançado. O que permanece é a marca profunda de um encontro que transformou tudo, sem jamais se resolver. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria A Dama do Lotação, The Lady on the Bus, 1978.